A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ela vai trazer a seguinte palavra do Senhor: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos muito gratos por essa manhã. É uma manhã onde a igreja exulta, como cantou, porque o Senhor vai se manifestar e há de se manifestar, se revelar no ensino público. Estamos agradecidos por termos ensino na nossa igreja e que o Supremo Pastor nos ensine essa manhã. O Senhor guie o seu rebanho, conduza o seu rebanho, nutra o seu rebanho. É em Ti que depositamos todas as confianças, não é no pastor André, é em Jesus Cristo. Então que essa manhã seja uma manhã onde o nosso coração se alegre por ser guiado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Existem alguns objetivos que eu queria alcançar. E um deles é de que você não tome a aula por sermão. Seria importante de que você, em dado momento, pudesse participar levantando sua mão. Para que isso não fique, de repente, tão difícil, eu vou dar alguns cortes. Olha, gente, alguma pergunta? Isso pode promover uma interação ordenada. É necessário escrever? Aconselho a escrita. E por quê? Uma igreja que pensa em plantio, pensa em plantar. Então é uma igreja que já está vendo que alguém que está sentado aqui vai tirar dúvida de alguém que está chegando. E isso é necessário para que haja uma igreja construída saudavelmente. Então eu peço que você possa copiar, escrever, anotar. Foi enviado para o grupo, eu enviei logo cedinho. Enviei também para o Diego, enviei também para a Samara, enviei também para o Alan materiais da aula de hoje que constam no livro do Mark Dever. Como foi dito aqui em 1 Pedro, nós temos uma fala direta, uma expressão direta ao presbitério. Pedro está escrevendo aqui ao presbitério daquela igreja. Vocês lembram que a carta de Pedro é uma carta às igrejas da Capadócia e outras igrejas daquela região onde Pedro desejava alcançar. Então Pedro está escrevendo aqui a um corpo de presbíteros, a um núcleo de presbíteros, e apelando a que eles tenham um determinado procedimento, um determinado comportamento. Nós vamos dividir o estudo de hoje entre aquilo que nós entendemos como liderança bíblica, aquilo que nós entendemos como caráter do presbítero e aquilo que nós entendemos como ofício. Então eu quero começar observando aqui somente o verso 4, a gente vai voltar em 1 Pedro, só o verso 4, de que quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a glória que nunca perde o seu brilho. O Novo Testamento trabalha que Jesus Cristo, propõe que Jesus Cristo é o único, é o Supremo Pastor. Logo entendemos que quando o Novo Testamento propõe o pastoreio, ele tem um exemplo: Jesus Cristo. Nós lemos na entrada do culto de hoje de que João capítulo 10 afirma Jesus de si mesmo que ele é o quê? O bom pastor. E ele faz uma série de afirmações acerca de si mesmo, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que o mercenário, pelo contrário, ele foge quando há perigo. Então Jesus é o bom pastor do Novo Testamento, é o bom pastor das Escrituras, mas o Novo Testamento trata Jesus como o supremo, bom e único pastor das nossas almas. E por que isso é importante? Isso é importante porque a eclesiologia da Idade Média e até hoje da Igreja Católica oficializa seus sacerdotes num princípio hierárquico que tornam eles mais ou menos assim. Eu vou pensar na pirâmide medieval, eu sou professor de história, clero, nobreza, campesinato, burguesia. Você pensa então que existe um tipo de sangue azul
onde você encontra o pastor da igreja. Ele é um camarada diferente, ele intercede por você de um jeito que o irmão não pode interceder, e nada disso faz nenhum sentido para o Novo Testamento. O pastor é alguém que está no rebanho e é alguém que tem a consciência de que o supremo pastor da igreja é Jesus. É por isso que eu quero começar pensando com vocês que, embora seja vosso pastor, eu não tenho sangue azul, eu não sou da nobreza, eu não sou de uma classe especial de pessoas que foram designadas para terem uma hierarquia especial. E embora eu seja líder, eu não sou hierarquicamente superior a ninguém aqui. O Senhor é o nosso pastor, Ele é o supremo pastor dessa igreja, e a Ele devotamos todo tipo de adoração, honra especial ou qualquer coisa que você pense. Começando desse princípio de que Jesus é o pastor do Novo Testamento, eu quero caminhar com a igreja no sentido de pensar liderança. E por que falar isso? Mark Dever e também o Jonathan Leeman, tá certo a pronúncia? Leeman? Ele vai trabalhar um problema que a igreja tem hoje com o aspecto da liderança. A igreja tem dois polos muito críticos hoje, de que é um líder despótico, ou seja, um líder, a palavra déspota ela surge no iluminismo, quando você tem um líder esclarecido, mas ainda assim completamente absoluto, ninguém fala nada. Ele sabe que ele deveria agir de outra forma, mas ele é despótico, ele é autoritário, ele foge do diálogo, de qualquer concerne de concessão. Então a igreja evangélica tem hoje líderes despóticos, mas também tem ausência de lideranças, ou seja, líderes que não se posicionam de forma autoritativa. Esses dois tipos de pensamento nos deixam pensando de que podemos ter esse problema quando pensamos em presbitério. Eu quero que você possa olhar comigo e vai copiando e vai observando de que a Bíblia ela não pensa no líder, e aí eu trato a pessoa do líder como alguém superior ou nem mesmo como alguém hierarquicamente superior. Mas isso não anula o que a Bíblia pensa sobre liderança. Eu gostaria que você pudesse ir comigo em 1 Timóteo e observasse que a fala de Paulo em 1 Timóteo, ela é uma fala extremamente, capítulo 3, extremamente positiva, extremamente honrosa para essa questão da liderança. Eu estou tratando liderança primeiro. E como assim honrosa? Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, que fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. A primeira coisa que eu quero que você pense é que se alguém deseja ser uma liderança, isso é bom. Não existe nisso um dolo. Não existe um peso do qual você diga assim, você não acha que você está indo longe demais? Sabe uma fala falsamente piedosa que pode existir às vezes no seio da igreja? É mais ou menos assim, irmão, pensa abaixo aí, sabe? Vai com calma, irmão. Você acabou de chegar, ou você está pensando o quê? Que é você que se escolhe? Nós podemos ser falsamente piedosos, mas a palavra de Deus me parece clara quando diz que quem deseja o episcopado, ou seja, quem deseja uma posição de liderança, deseja algo bom. Ele não está fazendo um uso de um orgulho ou trazendo isso como eu quero estar por cima de todos. Então qualquer homem aqui que possa estar dizendo, por exemplo, eu queria muito ser um pastor, não está dizendo algo de cunho orgulhoso necessariamente. Ele está desejando algo bom. E se tratando de presbitério, e a gente poderia estender isso do ponto de vista diaconal, poxa, eu queria muito ser um diácono. Isso não está errado. É bom pensar positivamente em desejar ser um líder. Estão entendendo? Tá claro? Então não há um peso, não há um dolo. Isso tira de nós essas marcas negativas quanto à liderança. Ou pelo menos tira de nós uma perspectiva de que desejar ser líder é necessariamente desejar estar por cima de outras pessoas, é estar querendo ser mais do que alguém. Não repreenda alguém. E é claro, a gente tem motivações e algumas delas podem até ficar latentes na nossa fala, mas não é repreensível desejar liderar.
Uma moça, por exemplo, que deseja falar assim: poxa, eu queria muito discipular pessoas. Discipular pessoas é guiar pessoas. Ela não está dizendo necessariamente que ela quer mandar na vida de ninguém. Ela só está dizendo que ela deseja, ela almeja. Aquilo é algo positivo, aquilo é algo que lhe traz uma esperança de poder servir a Deus como alguém que está indo adiante de outros. Entender isso é primordial. Eu queria também pensar num outro ponto, e a gente foi em 1 Timóteo, eu queria pensar em um outro ponto importante sobre isso, que é a necessidade de que, e aí eu vou diretamente aos homens, a necessidade de que nós, todos da igreja, não vejamos a autoridade como algo ruim. Alguém ter autoridade sobre a igreja, um diácono ser um oficial da igreja e com isso ele objetivamente tratar, dar uma direção, você pode chamar isso de ordem talvez, mas dar uma direção, isso não é errado ou ruim. Não existe nenhuma prerrogativa bíblica que te impeça de dizer: aquele é meu líder. Isso não é errado e tampouco ruim. Só que como nós estamos num mundo que parece que quer planificar ou horizontalizar todas as relações, ele parece que tem medo de que eu possa dizer: este é meu pastor, esse é meu líder. E isso não é algo ruim. Então vamos tirar de nós uma perspectiva de que a Bíblia, ela horizontaliza tudo. E então, olha aqui, todo mundo é igual, todo mundo é pastor de todo mundo cuida de todo mundo é todo mundo. E a Bíblia não se apresenta dessa forma. Do mesmo modo como a Bíblia não hierarquiza, colocando o pastor, o presbítero com sangue azul, ela também não tira dele a autoridade e nem tampouco a liderança. Com isso eu gostaria de abrir em Hebreus e pensar com os irmãos em Hebreus, por favor, capítulo 13, verso 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. Eu gostaria que alguém lesse. Obedecer aos vossos guias e seres submissos para com eles, pois velam com vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Pois é, nós temos aqui uma perspectiva muito clara das Escrituras sobre os guias, os líderes. Obedecer aos líderes é requerido das Escrituras. Talvez por estarmos cercados de maus líderes e com pouquíssimos exemplos positivos, isso nos torne um pouco desacreditados na obediência. Só que a obediência é requerida. E se tratando de lideranças, é necessário que a gente faça isso com alegria. A obediência não é somente requerida, mas ela é requerida com uma disposição positiva, uma disposição alegre, uma disposição, no mínimo, amistosa. O que não favorece a liderança é quando a obediência ela é ofertada em meio a contragosto e um senso profundo de desprezo por aquela liderança. Não, eu vou fazer porque você é pastor. Isso é horrível. Eu vou fazer porque você é meu discipulador, entendeu? Porque tem que fazer. Você imagina uma liderança ouvir isso de você? É muito terrível, né? Eu vou obedecer, melhor obedecer, né? Aí já junta um versículo errado no outro. É melhor obedecer que sacrificar, né? Aí Saul entra na história, Samuel entra na história, não tem nada a ver com isso. E eles entram por quê? Porque o nosso coração deveria estar sensível à obediência e não à desobediência. Mas somos pecadores e vivemos num mundo que tenta horizontalizar tudo que é possível e deixar tudo tão sem função, propósito, distinção, que quando nós estamos aqui diante, por exemplo, o pastor chega: irmãos, eu gostaria muito e preciso muito que a igreja vá na direção de determinado propósito. Amém? Amém. Aí no meio da igreja tem um amém que é amém, pastor. Se eu não te amasse tanto assim. E isso não é correto. Isso é pecado. Quando a Bíblia diz obedeça e eu faço o contrário, quando a Bíblia diz com boa disposição, quando Jesus diz tem de bom ânimo e eu tenho mau ânimo, eu não posso omitir que isso é pecado. Se Jesus ordena, eu obedeço. E nenhum de nós aqui
tem por prerrogativa principal, ou deve ter, uma ideia de liderança de que eu mando e você faz. Mas nenhum de nós aqui deve omitir uma ideia de liderança de que o líder ordena e eu devo obedecer. Então, ao mesmo tempo que existe um equilíbrio na perspectiva do diálogo, existe uma consciência de responsabilidade por parte daquele que obedece. E observe, olha o verso 17: devem prestar contas. O próprio Mark Dever conta uma situação muito peculiar de um jovem que acabara de se tornar presbítero de uma igreja. Então o seu discipulador, um ancião que o discipulava, viu que no coração dele havia certo grau de desgosto. A congregação dele tinha 20 e poucas pessoas e a dos demais ao redor 200, 300, 400, muita gente. E ele tinha na visão dele, uma igrejinha. E esse mestre falou assim: olha, não fique olhando para os lados, imaginando o sucesso o sucesso ministerial das pessoas que estão ao seu lado ser quantificado em números. E ele disse assim: suas 20 e poucas ovelhas já são o suficiente para você prestar contas a Deus, posso ter certeza. Então significa que o tanto de pessoas que há aqui nesse rebanho já é o suficiente para me deixar um pouco preocupado de estar diante do Supremo Pastor. Então, se você vai pastorear alguém ou um grupo um dia, tenha certeza de que 3 pessoas já vão deixar você de cabelo em pé e preocupado diante do Supremo Pastor. Se você discipula gente e está guiando uma pessoa, pode ter certeza, uma pessoa já é o suficiente para que você possa prestar contas a Deus. E prestar contas a Deus não deve ser pensado como algo pouco. Se você me perguntar de que modo vamos prestar essas contas, eu falei: eu não sei. Eu sei que quando eu leio Ezequiel e Deus fala assim: se eu te mandar pregar arrependimento para alguém e você não for, eu vou cobrar o sangue daquela pessoa de você. Quando aquilo é lido, ainda me apavora, ainda me deixa preocupado. Portanto, qualquer um aqui que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E qualquer um aqui que é guiado por um episcopos, guiado por alguém, está diante de uma excelente obra e deve tratar essa excelente obra de uma maneira amistosa, amigável, alegre, de saber que tem alguém orando por você, alguém velando pela sua alma. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de chorar por alguém que cuidam, de estar em casa gemendo de dores por alguém que você cuida está tomando um caminho ruim, mau, minimamente equivocado, e você sente como se fosse você mesmo que estivesse naquele pecado. A sensação é tão dura e tão difícil que a sensação é de que parece que você falhou. E esse gemer da liderança deveria estar nos nossos corações essa manhã, pensando assim: todas as vezes que eu dou um passo na direção de algo, eu estou dando um passo e tem alguém olhando por mim, tem um líder olhando por mim. Eu deveria pensar sobre esse passo, eu deveria não deixá-lo gemendo por minha vida do jeito que eu quero viver, por assim dizer. Então, num primeiro momento, nós temos Jesus como o nosso Supremo Pastor. Isso ficou muito claro. Nós temos o pastor como alguém que do rebanho o Senhor tira para cuidar. Eu penso muito em Davi como alguém que foi retirado do meio de seu povo, sem uma linhagem, sem nada que poderia ser assim: Davi está vindo de uma linhagem real. Ele foi tirado do meio de seu povo e Deus o coloca como pastor de Israel, como guia de Israel. Então o pastor é alguém do meio do povo que Deus separa para cuidar, tá? E nisso eu gostaria de pensar na liderança também. Tem um segundo ponto sobre as lideranças que nós já podemos tocar e perceber, mas antes de chegar a eles, eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta ou mesmo um comentário, porque às vezes não é pergunta, mas é comentário. Tem gente aqui que guia a gente, então você pode de repente dar testemunho dos gemidos de guiar pessoas, e isso também é positivo para a aula. Só um comentário: quando você falou a respeito da hierarquia e tal, me fez lembrar da Igreja Católica e tudo mais. Você até falou da pirâmide, me fez lembrar a própria figura do Papa. Ele é tido como Supremo Pontífice, tipo Supremo Ponte, o mediador entre as pessoas e Deus. Coisa que na própria Escritura claramente fala que o Supremo Pontífice é o próprio Cristo. Entendeu? Então, me fez lembrar da
Excelente. Nós vemos como a Igreja Católica engatinha em eclesiologia, não consegue romper, não consegue aproximar o laicato, né? O leigo é muito distante, né? E agora, desesperada com a perda de membresia nos últimos 100 anos, a Igreja Católica tenta avivar o culto com prerrogativas que até evangélicos também usam, coloca uma mulher para fazer uma leitura de abertura, coisas assim estão acontecendo, mas ainda assim a Igreja Católica tem uma grande e forte separação, que também acontece em algumas igrejas evangélicas. Vamos deixar muito claro, igrejas episcopais também conseguem conservar isso, pastores que chegam com seguranças do lado, você não tem essa proximidade. Eu não estou inventando, alguém aqui pode levantar a mão e falar: eu vi, eu sei, eu já li, eu conheço, eu já estive. Então, pensar nessa realidade de distância é também pensar que a igreja evangélica, infelizmente, vai por caminhos assim. Mais alguém? Levanta a mão aí, participe. Tá bom. Bom, e o que a liderança precisa ter para perceber essas realidades? Duas coisas eu queria deixar claro sobre lideranças. A primeira é que a liderança, ela é explicitamente qualificada. O que eu quero dizer com isso? Um líder, ele não é alguém que parece ser alguém que lidera apenas por uma parcela da igreja. A liderança, ela é verificável do ponto de vista geral, ou seja, um líder, ele é explicitamente reconhecido. E é aí que eu já vou entrar no capítulo, no versículo que a irmã tocou aqui na nossa fala, em 1 Timóteo. Vamos lá. Existe uma necessidade que o líder, e aqui eu já entro diretamente na pessoa do presbítero. Antes, deixa eu fazer uma inserção. Nós lemos 1 Pedro, não foi? Pedro, ele fala aos presbíteros, mas ele se posiciona como presbítero. Ele usa uma palavra no plural, para dizer que ele está se posicionando a presbíteros, né? Você leu junto. E ele é um presbítero. E ele diz que a função do presbítero é apacentar, é pastorear o rebanho, ok? A Bíblia no Novo Testamento apresenta então a função, o ofício como presbítero e o trabalho como pastoreio. O Gilson Santos tem uma palestra excelente da Fiel, onde ele vai mostrar que essa realidade, às vezes, ela não é perceptível, mas a palavra correta para uma liderança de igreja, tal como você chama pastor, é presbítero. E o que ele faz é pastorear. Entende a diferença? Pastor é uma perspectiva afetiva, é uma perspectiva de ofício funcional, mas a nomenclatura utilizada é presbítero ou episcopos, bispo, o episcopado. Mas a palavra presbítero, ok? É a palavra mais correta, mais indicada para a função. Vale a pena nós usarmos essa palavra? Acredito que quando as Escrituras nos apresentam modelos, perspectivas e nomes, nós devemos respeitá-los. Tal como ontem aqui falamos de que não femininizamos uma nomenclatura masculina como diaconia, nós também não podemos flexibilizar quando as Escrituras nos apresentam um nome que capitania perspectivas de trabalho, ofício ou função. Então, presbítero é a palavra mais correta para apresentar o ofício de um homem que pastoreia. Tá claro isso? Legal. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos observar que o presbítero, ele é verificavelmente alguém de qualidade e de qualidades. Ele tem qualificações visivelmente observáveis. Elas não são observáveis apenas para 3 pessoas da igreja. Elas não são observáveis apenas para uma pessoa ali ou para um grupo. Mas o presbítero, e aí a gente, quando tiver essa oportunidade de elegê-los,
nós vamos precisar ter esse olhar de 1 Timóteo capítulo 3, que diz assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja, e aí vamos prestar atenção, irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Existem coisas aqui que precisam ficar claras. Esse modo de ver o presbitério deve ser o modo de avaliar que alguém tem ou não perspectivas futuras para tal função. De repente você vai encontrar um irmão da igreja que ensina muito bem, e você viu aqui que ensinar é prerrogativa do presbítero. Você deve perceber também que, a gente não vai ler de novo, mas tivemos semana passada um encontro com diaconia, e de que a diaconia, para a diaconia não é exigido que o ensino seja uma prerrogativa de qualificação. Está claro isso? Não é exigido. O que é exigido do diácono, além desse caráter do 8 ao 13 desse mesmo capítulo? De que ele seja cheio de Espírito Santo e de sabedoria. Mas não lhe é exigido de que seja apto para ensinar. A palavra ensino aqui, ela tem a ver com pregação, tem a ver com ensino, como está acontecendo aqui agora, tem a ver com ensino individual, mas se nós observarmos o capítulo, tem a ver com uma vida que ensina. A vida do presbítero é uma vida modelar, e eu toco nesse assunto aqui, antes de chegar lá para a parte do final, onde eu vou usar uns textos do Van Hooser, do pastor como teólogo público. Eu queria pensar que quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a vida dele serve de modelo e deve ser usada como modelo para a igreja. A vida do presbítero é uma vida altamente modelar. John Piper teve uma situação muito complicada, e eu o honro muito pela atitude que ele tomou, e honro a igreja dele pela atitude que a igreja dele tomou. Um dos filhos de John Piper, atingindo a vida adulta, se desviou da fé. Não sei se voltou, mas se desviou da fé. John Piper fez o quê? Colocou ao corpo pastoral da igreja o cargo dele à disposição. Olha que hombridade. Colocou o cargo dele à disposição, porque ele disse, eu acredito que eu posso estar ferindo as escrituras, já que eu não estou mantendo meus filhos sob disciplina. E a igreja naquele momento falou, mas ele é um adulto, ele tem o direito de escolher a vida dele, e pediu que o pastor, o John Piper, reconsiderasse o fato de que ele tinha feito o trabalho dele, mas que houve uma escolha. Então nós vemos aqui o caráter de um homem que a gente admira pelos seus escritos e livros, pelas suas pregações, mas um caráter altamente qualificável. Quando ele olhou para as escrituras e viu que de alguma forma ele poderia ser um empecilho modelar, o que ele fez? Ele recua e ele se propõe a dobrar essas escrituras. Maravilhosa a atitude dele. Talvez poucos homens que você tenha conhecido tenham tido a atitude como essa. Aqui vai dizer também que ele deve ser hospitaleiro. A palavra hospitaleiro aqui no original grego é fortíssima. Ele deve amar os estranhos. Estranhos à própria carne, estranhos ao próprio seio familiar. Significa que ele deve ser alguém que recebe o estranho da sua família, recebe o que não é sangue para si. O pastor tem essa prerrogativa, e aí eu digo o presbítero, e o diácono não é cobrado disso. Mas o presbítero é cobrado que ele tenha uma atitude
que não seja apenas, que não apenas favoreça os da própria família, mas os de fora, os que não são seus filhos, mas aqueles que são os outros. A palavra em grego vai dizer aos estranhos. Imagine que a posição requerida de um pastor é de que a sua família não seja fechada, mas a sua família seja aberta a também poder receber tal situação. Eu quero pensar aqui talvez em pessoas como Catarina Fombori, o próprio Lutero, que recebiam pessoas e mais pessoas em sua residência, acolhiam a esposa de Jonathan Edwards, acolhia seminaristas e pessoas que queriam se aconselhar com Edwards, e por aí vai um monte de famílias que a gente pode acreditar que seguiram a hospitalidade, que aqui não é uma hospitalidade apenas daqueles que são do seu tio, seu primo, não, é gente estranha. Nós vemos aqui também de que ele é sensato, é marido de uma só mulher, né? Esposo de uma só mulher. Tem duas observações que a gente pode fazer. A primeira é de que no Novo Testamento você ainda encontra poligamia. Então você requer que haja um que, olha, não, poligamia não rola. Você é um presbítero, você só tem uma esposa. Mas nós entendemos que a perspectiva do Novo Testamento também é contra o divórcio. E entendemos que a perspectiva do Novo Testamento também é uma perspectiva de que quem se divorcia é alguém que não está na vontade de Deus em relação ao plano do casamento. Portanto, cremos que o marido de esposa viva ainda é marido dela, diante de Deus. E nossa igreja não recebe e nem acolhe alguém que almeja o episcopado e é divorciado, porque cremos que não seja modelar. O texto aqui não apresenta uma diferenciação que possa ser, que torne possível a minha resposta para você ser fora ou dentro, mas abrangentemente não me parece excluir pessoas que também não são irmãs. Portanto, eu estaria inferindo além das escrituras se eu falasse para você, Diego, é só irmão ou não é irmão. Mas a gente tem exemplos aí de pastores, como é aquele que recebe muita gente em casa, esqueci o nome dele, é o Capelete, é isso? Recebe pessoas, muitas pessoas acham muito desafiante o ministério dele, porque foge ao comum, né? Minha esposa e eu também já recebemos pessoas nós recebemos um homossexual na nossa casa por muito tempo, e era um desafio muito grande lidar com essa realidade, e é uma realidade estranha à nossa realidade, até porque ele, no fim das contas, quem conheceu acaba demonstrando que não era salvo, né? Sua vida buscou caminhos que extrapolaram e fugiram da realidade cristã. Então, Diego, a resposta é: não me parece que há uma obstrução. Não entendi a igreja. Igreja, os irmãos, então todos da igreja devemos ser hospitaleiros com esse próprio pastor. Entendi agora, acho que eu entendi. Então, se nós entendemos que o pastor é um exemplo de modelo para a igreja, ele incentiva a igreja a copiar ele em sua hospitalidade, em sua modéstia, no caráter com que trabalha e vive sua vida. Eu entendo que o modelo é modelo para tudo. Só que nós estamos falando que do pastor, usar a palavra assim, do presbítero, isso é requerido. Significa que alguém que não tem esta qualificação não deveria ser levantado como pastor numa igreja. Está entendendo? Significa o quê? Que o João Vitor, ele pode olhar para mim e modelar a vida dele na perspectiva do presbítero e receber pessoas, e ainda assim pode não ser um presbítero, mas caso a igreja o reconheça como um presbítero, a igreja deve olhar para o modo como ele trata a hospitalidade. Ficou mais claro, né?
Então é requerido. É requerido também que ele seja moderado. A palavra moderação aqui envolve desde domínio próprio, a própria capacidade que ele tem de lidar com o outro, as reações e todas as perspectivas que possam gerar um conflito. Você vai perceber isso aí, que envolve sensatez, modéstia, a hospitalidade está aí no meio, apto para ensinar. Primeiro, ser apto para ensinar está incluído dentro de um escopo de 10 qualificações aqui. Quando nós olharmos para alguém buscando em Deus discernir se é ou não um presbítero, isso não pode ser o fator que determina o presbitério. Tá claro isso? Ou seja, vamos começar numa lista? Primeiro, vamos pegar todos os homens da igreja e a gente faz assim: quem é apto para ensinar? Fulano, 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 fulano. E esse? Não, tira. Não pode ser assim. A gente não pode pegar hierarquicamente o apto para ensinar e transformar ele no princípio que vai gerar um presbítero. Até porque eu reconheço, e eu acho que aqui a gente tem exemplos disso, mas eu reconheço que algumas pessoas em dado momento não conseguem ser aptas para ensinar, até porque em algum momento talvez ela ainda não tenha a didática necessária, a perspectiva necessária, a homilética necessária e tudo mais. Isso está sendo o quê? Construído. Está sendo construído. E aí em algum momento você olha para essa pessoa e fala assim: poxa, ensina, mas não é uma coisa assim fantástica, certo? Eu entendi. Mas com o tempo essa pessoa pode ser construída na perspectiva do ensino. Não podemos subestimar e nem exaltar o ensino como se fosse uma qualificação superior a ser um bom marido. Está entendendo? Então não vamos hierarquizar essas qualificações, mas olhar e ver: tem as qualificações? Ele tem essa gama de posições aqui. Vamos mais aqui. Não dado ao vinho. Isso difere da diaconia e me chamou muito a atenção. No texto grego, o presbítero é não dado ao vinho, e aí você perceba ali o diácono, no verso 8, inclinado a muito vinho. É interessante observar que há uma mudança, uma variação. O presbítero não ser dado ao vinho, realmente ele está distante do vinho. E o diácono não ser dado a muito vinho não o impede. Eu tenho buscado observar mais, e aí eu vou pedir até que você possa examinar comigo, mas eu fiquei surpreso ao constatar que existe uma variação acentuada aqui de uma distância maior do presbítero em relação à possibilidade do álcool. E eu não quero com isso aqui nem demonizar o álcool, mas Paulo parece que está dizendo para o presbítero: tome ainda mais cautela. Se o diácono é cauteloso, seja o dobro de cautela com a questão do vinho. Na carta de Timóteo, Paulo recomenda a Timóteo, que é um pastor, a fazer o uso. Me parece que é um propósito que medicinal, algo. Não me parece ser uma degustação. Não. É porque ele fala de problema de estômago e tudo mais, mas como é que fica essa relação? Não. Assim, porque ele é um presbítero, Timóteo. É que não me parece, Igor, e aí eu estou aqui aberto a ser redarguido, não me parece que essa afirmação ela exclui a outra. Me parece que elas se equilibram quando Paulo está olhando para o vinho ali numa ótica medicinal. Ele está falando de problema de estômago. É como se a gente aqui, pode ser até dilemático isso, mas você que trabalha com medicação, você sabe que tem coisas que a gente não tomaria normalmente, mas que tomaria no ato de uma situação médica. E me parece aqui que Paulo não está falando do vinho nem do ponto de vista social e tampouco degustativo, mas parece que o vinho ali numa aplicação médica. É o que eu vejo, mas estou aberto aqui a outra perspectiva. A primeira que foi uma questão de nossa mulher. Isso. Se caso um pastor tem uma situação e a esposa dele decide largar, ele deve deixar o não partiu dele, partiu dela. A gente havia discutido isso, ou proto-discutido isso um pouquinho num conselho um tempo atrás. A gente falou que ia ficar até de voltar nisso, porque a gente entende que existem situações que envolvem, por exemplo, o abandono, né? Eu acredito que nós deveríamos ter um olhar
especialmente particular para isso. Da mesma forma, preste atenção, a gente ainda não votou e a gente não está falando aqui com bastante liberdade até para mudar de ideia, mas é perceptível que Paulo está falando marido de uma só mulher, mas ele não está dizendo com isso que todos os presbíteros precisam ser casados. Então, da mesma forma como nós olhamos esse texto, temos que ter cuidado. Paulo está falando marido de uma só mulher, mas ele não está falando assim, todo mundo tem que ser casado. Ele mesmo não era. Então, olhar para o texto com cuidado é olhar também para a aplicação do texto numa perspectiva pessoal. Um abandono, a igreja verifica que houve um abandono, aquele homem é um homem justo, é um homem fiel, mas a esposa o deixou de maneira deliberada, entendeu? Inclusive algumas igrejas que não aceitam o divórcio, e aí é uma coisa que a gente pode discutir, elas dão até um tempo para o abandono. Eu estava lendo sobre isso, eu fiquei muito reflexivo, e aí entra como uma inserção aqui dentro do nosso contexto. Eu vi igrejas que não aceitam o divórcio, não aceitam pastores divorciados, mas acreditam que depois de um abandono onde você nem sabe onde a pessoa está, algumas igrejas assumem a possibilidade de segundo casamento, porque acreditam que a pessoa bandalhou de tal forma que você nem sabe se ela está viva. Algumas igrejas dão prazo de 5 a 8 anos. Depois a gente pode até discutir isso em termos de conselho ou igreja, mas é outra perspectiva. Então, olha lá, é algo bem peculiar, foge ao normal, é diferente, e a gente tem que ter um olhar especial sim para essa ótica. Podemos discutir? Devemos. E você levantar esse ponto é até salutar. Eu queria levantar aqui, que é algo que dentro da teologia até discordâncias, e eu queria saber a tua posição em relação a isso. Na perspectiva veterotestamentária, nós temos um chamado sobrenatural para o exercício da profecia. Então, quando um líder vai ser levantado, quando um profeta vai ser levantado, quando alguém que fala da parte de Deus vai ser levantado, nós temos algo sobrenatural acontecendo com essa pessoa. Já aqui, nessa prerrogativa do episcopos, me parece uma coisa um pouco mais simplificada. Ele deseja, a igreja reconhece, através do testemunho que ele dá, e então esse presbítero pode ser levantado. Qual é a minha pergunta? Eu já ouvi, por exemplo, o doutor no seu chat falar de seu próprio chamado pastoral no seguinte sentido. Perguntaram para ele como é que havia sido o chamado dele, e ele disse, olha, eu li nas escrituras, a igreja me reconheceu e o meu chamado foi assim. Então, de que maneira esse chamado pastoral, ele não se resume a apenas um querer, assim, superficial, e a um reconhecimento da parte da igreja para aquilo que ensina, mas também tenha que implicar numa parada sobrenatural, de cair luz. Como é que você se relaciona com isso? Porque nós vemos de igreja, de igrejas aqui, onde o testemunho interno do cara, o testemunho do tipo, não, Deus me chamou para ser pastor, pesava até muito mais do que o próprio testemunho da igreja. Então a igreja ficava um pouco rendida, poxa, Deus falou com esse cara. Então assim, eu vejo até algumas características dele, mas Deus levantou esse cara. Então, de que forma esse levantar sobrenatural qualifica ou não um pastor? E aí eu queria entender um pouco da... Não sei se ficou claro. Vamos em Tito, rapidinho. Tito 1,5 vai falar assim. Daí a gente começa a discorrer. Só para lembrar, Tito 1,3 vai falar que Paulo deseja que Tito ponha coisas em ordem. Algumas coisas não estão em ordem e coisas precisam estar em ordem. E Tito 1,5 diz assim: foi por esta causa, para pôr em ordem, que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Bom, se nós associarmos isso a outras posições do Novo Testamento, não me parece que existem eventos, e aí tome muito cuidado com isso, sobrenaturais do ponto de vista extraordinários,
que indiquem que este é o modo como Deus vai agir no posicionamento dos presbíteros. Como assim? Nós, quando vemos Paulo ser chamado, convertido e enviado, vemos algo sobrenatural, de fato. Mas hoje somos o povo do livro. O livro, a Escritura, é palavra de Deus para nós. Se eu me levanto a vocês e digo, Deus me chamou para ser pastor, sim, o que devemos fazer? Olhar as Escrituras, verificar isso e esperar que o desenvolvimento de todas essas perspectivas de 1 Timóteo sejam vistas por toda a igreja. A palavra de um homem não pode ser maior do que a palavra de Deus. Então, Tamires, onde eu vejo talvez aí um equívoco nas duas dimensões. Primeiro, acreditar que pastorear uma igreja não é sobrenatural. É sobrenatural. Só Deus pode fazer alguém pastorear uma igreja. É absurdamente difícil, é absurdamente sobrenatural, então é sobrenatural. Mas não advém de eventos extraordinários do ponto de vista místicos. Me parece ser muito claro que o Novo Testamento dá testemunho de que a Escritura vai avaliar esse homem, a congregação vai observar a Escritura e, mediante a esta avaliação, alguém é colocado à disposição. Mesmo que a mulher daquela igreja tenha falado, olha, eu vejo que você vai ser pastor, e eu já ouvi essas coisas demais, eu acredito que nós não podemos fugir às Escrituras, mesmo que alguém diga que teve uma revelação no monte, e pai, alguém falou que vai ser, a Escritura vai definir isso. Paulo, quando foi recebido em Bereia, ele foi recebido e as pessoas sabiam que era Paulo. Não sabiam? Mas o que fizeram? Observaram as Escrituras e conferiram se o que Paulo dizia era o que a Bíblia dizia. E Paulo os elogiou por isso. Então nós deveríamos hoje aqui pensar seriamente sobre o fato de que, embora experiências místicas ou alguém ter ouvido alguma voz no seu quarto seja algo que possa de fato ter acontecido, não vai contradizer o modelo bíblico de escolha de presbitério por parte da igreja em relação às suas qualificações. Eu acredito que possa haver sim Deus falando com pessoas, Deus usando outros para falar assim, tu vai ser um pastor, mas eu não acredito que isso vai excluir as qualificações e nem tampouco vai apressá-las. Deus está nesse processo aí e com certeza, eu acredito que com certeza é sobrenatural e completamente ordinário. Não sei se respondi. Não, é só mais nesse sentido de que às vezes, por não ter acontecido alguma coisa, a pessoa que deseja, na verdade, o homem, que deseja esse episcopado e que de alguma forma a igreja reconhece, pode se sentir inibido, poxa, mas eu nunca vi Deus falar claramente sobre isso, e aí trazer essa tranquilidade, que eu já discuti com os irmãos. E nós precisamos também abolir algumas falas, como por exemplo, ninguém que é pastor queria ser. Mentira. Eu conheço gente que queria ser pastor e é um bom pastor. O que significa? Nós precisamos também excluir falas que não são bíblicas. Você já ouviu essa fala? Todo mundo que... Ninguém quer ser pastor, Deus vai e chama na marra, e aí é o caminho de Damasco. Não é isso. A Bíblia não diz que ninguém vai querer ser pastor. Se a Bíblia está dizendo, se você quer ser pastor ou presbítero, excelente obra almeja, porque tem gente que quer. Nem todo mundo não quer. Davi, ele tem toda aquela questão de Samuel que não tem como negar que algo sobrenatural para ungir como rei, apesar de só assumir o ofício muitos anos depois. Tem essa questão que de fato precisa ser respeitada. Os dons muitas vezes são confirmados de formas sobrenaturais, até os chamados não, mas o fato de assumir o ofício geralmente é algo bastante ordinário. O profeta Amós, por exemplo, vai estar lá dando os oráculos dele para o povo de Israel, sobre algumas coisas. E quando ele é questionado sobre o sacerdote, vai falar, eu sou profeta, eu sou filho do profeta. Eu vou fazer o que ele faz aqui.
Você acha que a vida cristã ela é bastante marcada pelo parasócio subordinário do sobrenatural o tempo todo. E o chamado pastoral isso fica bem evidente. E no Velho Testamento, corroborando com a tua fala, o Velho Testamento ele é permeado por um Deus que está construindo a sua Bíblia. Então quando você chega no Novo Testamento, existem ordens claras quanto a coisas que você não tem no Velho e que Deus está restaurando, redimindo e reposicionando, tal como, por exemplo, a poligamia, onde você vai no Novo Testamento e você encontra um fim, tipo, parou, vamos voltar a Adão e Eva no sentido monogâmico, mas você não tem essa reprimenda no Velho, e as coisas vão caminhando e evoluindo. Temos as Escrituras hoje, Deus fala através de sua palavra, a palavra revelada é a palavra de Deus, cremos nisso. Então, corroborando com a fala do David e ajustando o discurso dentro daquilo que a Tamires perguntou, é ordinário, é comum a igreja poder observar, avaliar, mas ainda assim é sobrenatural. Ainda assim a mão de Deus está guiando a igreja, o Espírito Santo está guiando a igreja. Deus separou aquela pessoa, talvez eu possa essa manhã não negar isso de forma alguma, mas ainda assim os meios ordinários de Deus revelam sim o sobrenatural de Deus. Não, mexeu aí, mas não é isso. Foi respondido? Então tá bom. Pensando então voltando para 1 Timóteo, e é preciso que fique muito claro essas questões mesmo, nós temos não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos e não avarento. Essas coisas estão um pouco óbvias, mas ainda assim precisam ser ditas. É alguém pacificador, é alguém que busca a unidade e busca a compreensão dessa unidade por meios pacíficos. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina. As Escrituras orientam as mulheres a uma série de prerrogativas que lhes são cabíveis. Então, casa aqui não tem o sentido de fazer comida ou coisas desse tipo, mas casa aqui tem um sentido ordenatório que envolve a disciplina, a correção e o modo como ele caminha dentro dessa perspectiva ordenatória. Não necessariamente porque as mulheres não vão desempenhar funções ou mesmo estar ligadas a funções que exigem algum nível de governo da própria casa, no sentido de que elas são subordinadas aos seus esposos, mas ainda assim, por exemplo, lá em casa, eu não tenho tempo para olhar as contas como Daniele olha. Então a minha esposa mexe no cartão, paga as contas, e a gente está em acordo de que essa realidade eu não consigo tocar se eu ainda tiver todas as outras realidades. Catarina foi embora, tinha uma vinha, porcos, cachorro, cavalo, e Lutero está lá escrevendo, e está lá, e pai, e ele está ensinando os filhos, ele amava ensinar os filhos dele, e ela também ensinava, ela veio de meio monástico. Então nós temos uma família, e a família luterana, a família de Lutero ali, é na verdade uma família que não é perfeita, mas de certa forma ela esboça, ela expressa essas realidades que são comuns a um governo do lar. Esse homem então, ele precisa estar a par da governabilidade, mesmo que haja delegação em vários pontos. Esse homem sabe como a casa funciona no sentido de governo. Tanto é que a disciplina dos filhos está logo em seguida. Criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? As minhas filhas estão pequenas. Minha esposa e eu ainda temos muito trabalho a fazer, mas chegará um tempo onde elas vão fazer as escolhas dela. E como foi dito aqui sobre o filho do John Piper, nós precisamos ter essa sensibilidade, porque temos falas muito feias muitas vezes. Filho de pastor é tudo desviado, filho do pastor é tudo isso. Queridos, um desabafo aqui. A vida pastoral é duríssima. Você tem que observar aquilo que Paulo fala para Timóteo: cuida de ti mesmo. Então você tem que olhar para si. Às vezes, uma das coisas que mais me abate é olhar para os meus pecados, e eu já até comentei isso com algumas pessoas. Eu olho para os meus pecados e me desqualifico na hora a ser pastor de vocês. Isso é algo duro, é uma batalha intensa, contra a qual eu quero estar tendo mais vitórias.
Então a vida pastoral, ela é uma vida dura, é uma vida desejável, mas é uma vida dura. É uma vida que exige que você possa se abnegar em proporções que você jamais imaginou que poderiam ser alcançadas. Que você tem de ser alguém que você muitas vezes jamais imaginou que deveria ser. Brincadeiras à parte, eu gosto de cabelo comprido. E por mais que isso possa ali soar pequeno, para mim não. E aqueles que me acompanharam a vida inteira nunca me viram de cabelo curto. E por que o cabelo curto? Cabe aqui, a intimidade da igreja está aqui, não é o culto à noite. Porque o cabelo curto, a senhora que estava aqui entende melhor. O senhor que sentou lá atrás, que vai sentar lá atrás, ele entende melhor. Ah, é pouca coisa, é muito pouco para você. Para você é muito pouco, mas para mim não é. Então, entender essas realidades e lutar contra elas, muitas vezes é uma tarefa mais árdua do que se pensa. Eu ainda, em termos de idade, para pastor, não sou velho, mas eu não sou novo quanto a maioria aqui. Então, existem dilemas do tipo, cara, eu sou o mais velho da igreja, então eu preciso dar exemplo, mas ao mesmo tempo eu não sou tão velho, então eu preciso ser mais velho para... É um dilema, né? Desculpe aqui o momento de abertura, mas eu preciso ser mais velho do que eu sou, não sendo tão velho assim, para que eu possa ser mais ancião para aqueles que não são tão longe assim da minha idade. Na real, aqui no Barato, talvez aí só uma querida Camila aí tem idade para ser minha filha, isso se eu fosse um cara bem aventureiro. Os demais não têm idade para ser meus filhos. Luquinhas também, né? E a Olivia Elisa. Então, né? O maluco não veio hoje. Então, eu queria pensar com você que existem dilemas, por exemplo, que vão levar a vida pastoral a um extremo que é um extremo muito dilemático, da qual talvez a maioria das pessoas não se interessem. Mandei para vocês no pessoal, não sei se perceberam, eu falei assim, olha, a gente vai ter o nosso encontro pastoral, né, sobre presbitério, e aí eu mandei assim, coisas maravilhosas de ser pastor, mandei um montão, né, tinha 30, 20, e tinha uns 10 casos complicados lá de ser pastor. E eu falei assim, me dá um feedback. 3 pessoas deram feedback. Então você tem que lidar com o seu coração em termos de rejeição. E mesmo não sendo uma rejeição, entende o que eu quero dizer? Você tem que lidar com as proporções. Eu mais ou menos assim, vou criar um diálogo, perguntar o que a pessoa acha disso. Ah, achei legal. Não, isso não é comentário. Então, perceber-se dentro de alguns níveis de solidão também é importante, porque isso faz com que você possa encontrar-se com Jesus. E Jesus estava às vezes entre 12, entre 5 mil, e ainda assim ele certamente em alguns momentos se sentia só. Essas perspectivas pastorais, elas só são possíveis se de fato você as vivê-la intensamente. Eu volto aqui da minha inserção, da minha janela aqui da aba do comentário pessoal. Que o bispo não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. O diabo é citado 2 vezes aqui, o primeiro em orgulho e o segundo num testemunho para os de fora. Então a visibilidade da qualificação do presbítero é uma visibilidade que ultrapassa os limites da igreja e vai para fora. Fora da igreja ele é reconhecido como alguém correto, ainda que não seja uma unanimidade. É impossível que alguém que é cristão queira ser unânime quanto ao seu testemunho, porque as pessoas vão te odiar sim, principalmente em virtude do cristianismo. Então não existe uma unanimidade, todo mundo vai gostar de você. Não, mas o que ele está dizendo aqui é um testemunho que é concernente à honestidade, concernente a um caráter não dúbio, um homem de uma palavra só, uma pessoa que tem uma consistência de caráter, que mesmo em meio a esse mundo depravado, corrompido, ainda assim é observado como alguém dignamente correto. Carta de Plínio Jovem ao governador da Betínia, ele diz assim: eu não sei o que eu faço com os cristãos, ano 150.
porque eles são corretos, pagam seus impostos, são bons cidadãos, mas eles dizem que um tal de Crestos, que ele chama de Crestos, ele não fala Cristo, ele não sabe o nome direito, eles dizem que é o seu Quírios, o seu Senhor. Então eu estou te escrevendo, Plínio Jovem escreve, o governador daquela região, porque eu não sei o que fazer com os cristãos. Então o que ele está dizendo? Eles estão ferindo o caráter da personalidade de César quando dizem que Jesus é o Senhor, mas no geral eles são pessoas que fazem tudo certo. Então é necessário que o presbítero tenha esse caráter aprovado do lado de fora. Terminando, já indo para as partes conclusivas, a maior parte das coisas que foram ditas foram colocadas no material que foi disposto aí, está aqui, só que como eu estudei, eu acabei falando sem ler, e eu acho que você entende, deixa a aula também mais dinâmica. Essas qualificações precisam estar lá. Não se engane por uma pessoa que fala bem ou prega bem. Não tome por esse erro, né? Inclusive, nós estivemos semana passada diante de uma perspectiva de assinalar pessoas que você considerava próximas a essa perspectiva diaconal. Você se lembra disso? E eu tive uma grande surpresa, eu acho que cabe aqui, é o culto da manhã, e a surpresa foi que uma parte substancial das pessoas falou corretamente quanto àquilo que pensava doutrinariamente. Ou seja, um grande número de pessoas, mais da metade, acertou direitinho quando foi perguntado: o que você acha que é um diácono? Perfil. Aí botou lá cheio de Espírito Santo, botou tudo certo. Mas na hora de colocar o nome das pessoas, foi colocando coisas que eram completamente distantes daquilo que havia sido colocado. Como por exemplo, gente colocando assim, aqui a gente está em família, eu acredito. Gente colocando assim, ele serve muito bem, é proativo, está sempre lá. Gente, onde que a diaconia é alguém proativo que está sempre lá e serve muito bem? Nós aprendemos que a diaconia é sobre alguém cheio de Espírito Santo, alguém que tem um conselho de Deus nos lábios, alguém capaz de responder por demandas que são demandas que certamente é a palavra que um presbítero daria naquela situação. Mexeu com a diaconia e deu já. Tá ligado? Então hoje eu não vou propor que os irmãos escrevam quem os irmãos veem como possíveis presbíteros. Eu vou propor antes um exame muito acurado da tua consciência quanto ao que de fato você esperava que fosse um presbítero e o que de fato um presbítero precisa ser, para que não venhamos de repente hoje a escrever e não refletir sobre toda a percepção. Para concluir, está até no meu celular, mas ele está ali gravando. O Pastor como Teólogo é um livro excelente do Kevin Garruza e deve ser lido por todos nós. E ele não implica apenas em ser pastor, mas implica no próprio discipulado e no próprio meio artesanal que o discipulado requer. E o Van Hooser, ele vai falar que as duas prerrogativas que um pastor deve sempre observar já estão lá em Mateus 28, 19 e 20, que é fazer discípulos e edificá-los, fazer discípulos e ensinar todas as coisas. A prerrogativa do pastor é uma prerrogativa de fazer discípulos e edificá-los. É claro que o ofício pastoral, o presbitério no ofício pastoral, ele vai necessitar de que o pastor tenha essa percepção daquele que guia, daquele que nutre e daquele que protege. O pastor deve guiar o rebanho, ele deve dar a visão para onde estamos indo, ele deve nutrir com o ensino correto, a pregação justa e digna do Evangelho, e ele deve proteger de heresias, de ataques, de difamações ou mesmo de situações onde a própria igreja se degladia. Ele deve proteger a igreja de ataques de fora e ataques de dentro, que são as heresias, Então, entendendo a perspectiva pastoral, nós podemos com certeza observar que Jesus Cristo tinha tudo isso. E Paulo imitava Jesus Cristo, e Paulo também é um exemplo para a gente olhar e falar: poxa, Paulo nutria, Paulo protegia, Paulo ele estava o tempo todo podando a igreja, ele não poupava a igreja de correções, ele não poupava a igreja, ele não dizia o que a igreja queria ouvir, ele dizia o que a igreja precisava ouvir.
e ainda assim ele não era pesado, muitas vezes trabalhando por conta própria para que o testemunho fosse mais clarificado. Quantas vezes nós lemos a carta de 2 aos Coríntios em casa e ficamos pensando, por que ele passou por aquilo? Ele estava sendo rejeitado pela igreja que havia plantado, ele estava sendo rejeitado por uma igreja que só nasceu porque o Senhor moveu Paulo para aquela região. Mas ainda assim, todas essas questões são porque muitas e muitas e muitas vezes vai acontecer da nossa vida, da gente ser simpático a alguém e não simpático ao outro, sem observar o fruto, a vida e tudo aquilo que o Senhor fez através e faz através das pessoas. Nós estamos com jovens aqui e talvez levemos alguns anos ainda para a construção do presbitério, mas precisamos crescer e amadurecer dentro dessa perspectiva. Eu termino aqui passando a palavra a vocês que querem comentar ou fazer perguntas. A Aline levantou a mão, por favor. Boa pergunta. Sim, ela falou sobre o fato de que quando estivermos dentro de um colegiado de presbíteros, me parece que se ainda assim há um pastor principal ou se há uma cooperação mútua. Muitos de nós vieram de igrejas assim, tinha às vezes outros pastores, mas tinha um pastor que era chamado de pastor presidente, e os outros eram auxiliares, eles tinham presbíteros, pastores auxiliares. Sim. Bom, do ponto de vista jurídico, as exigências estatutárias requerem que haja um pastor que responda juridicamente pela igreja, ok? Então, em termos jurídicos, é requerido que haja alguém. Bom, é a lei do nosso país. Do ponto de vista bíblico, nós vemos que alguns homens se destacam quase que delimitando aspectos para que outros possam ser ordenados. Por exemplo, você vê Timóteo sendo direcionado a Éfeso, me parece que a proeminência de Timóteo é sobre aqueles homens, ainda que ele não seja mais do que ninguém, me parece que existe uma prerrogativa que vai além dos outros presbíteros. Quando Paulo fala para Tito colocar as coisas em ordem e posicionar presbíteros para Creta, me parece que Tito tem uma autoridade, dada obviamente por Paulo, e uma das perspectivas do presbitério é justamente autorizar outras pessoas a fazerem coisas também, autorizar legitimamente, dar essa autoridade. Me parece que Tito também tem uma prerrogativa que vai além. Mas se nós observarmos Atos capítulo 20, Paulo, quando reúne os presbíteros de Éfeso, não me parece haver uma distinção entre um presbítero maior do que o outro. Mas, ao observar as nuances do Novo Testamento, não me parece ser distante de uma possibilidade, de fato, que haja um pastor, um ancião ou alguém que, por mais sabedoria, possa ser um ponto de contato maior entre a igreja e os seus próprios presbíteros. Mas o que isso não quer dizer, Aline? Isso não quer dizer que os outros presbíteros tenham menos qualificações ou menos autoridade que aquele pastor. Mas acredito que há um reconhecimento por parte do próprio corpo de presbíteros de que há alguém ali que tem mais experiência, mais maturidade e que pode sim ser uma espécie de conselheiro ou mesmo alguém que vai dar um voto de Minerva. Acho isso positivo. Você não vai achar no Novo Testamento, uma igreja feita de presbíteros onde está dito assim, e esse era o presbítero principal. Quando Paulo diz que encontra as colunas em Jerusalém, ele chama as colunas de Pedro, Tiago e João, ele não posiciona Pedro acima. Está claro isso? Então, ao mesmo tempo que o Novo Testamento não diz tenha, o Novo Testamento também diz, não está dizendo não tem alguém que talvez seja dentro daquele colégio de presbíteros, alguém que seja um eixo para esses demais, alguém que seja até conselheiro dos demais, mas ainda assim, as prerrogativas de ensino,
as prerrogativas de conselho, as prerrogativas que são comuns ao presbitério são comuns a todos. Então, ir até um outro presbítero se aconselhar é altamente aprovável e não há nenhum problema nisso, não há nenhuma negativa. Consegui ser claro? São questões onde a Bíblia não fecha, mas também não diz não. E a gente tem que ter esse bom senso para perceber que talvez seja positivo termos um pastor principal no sentido que coloca aqueles presbíteros em unidade, que promove a unidade desses presbíteros e seja alguém mais maduro também. Você falou que o presbítero ele não necessariamente é alguém casado. Caso não seja, como é que fica a observância de governar a entrada e disciplina dos filhos? Se por acaso ele morar só, com os pais, uma realidade ali dessas duas. Não me parece possível que alguém que mora com os pais governe a casa, porque você vai ferir outros princípios bíblicos, como por exemplo honrar seu pai e sua mãe. Então um filho não governa a casa dos pais. Então nós não temos esse olhar, não temos esse observar. O que Paulo está nos propondo aqui é um escopo, um núcleo de observância elástico. Então não acredito que seja possível que um presbítero não casado, que mora, por exemplo, com os pais, seja observado em como governa o seu lar. Mas isso não significa que ele não tem uma vida. Isso não significa que ele não tem um trabalho. Isso não significa que ele não tem questões administrativas dentro da própria vida, que ele não lida com contas, que ele não tem questões que envolvam pagamento de pessoas. Significa que ele tem um limite de governo em qual ele atua na própria vida, que é observável minimamente. O que Paulo nos propõe aqui é algo máximo, mas algumas coisas aqui só serão... Como é que eu vou observar ele ter filho? Não tem filho? Então algumas coisas não vão poder ser observadas nesse campo. Mas Paulo me parece que foi pro mais, mesmo que não seja casado. Você, sendo casado, você tem que olhar isso, isso e isso. Mas se você não for casado, não tem como ser observado enquanto marido. As observâncias me parecem ser possíveis dentro do campo da possibilidade. É claro, conseguiu? Tem a possibilidade também daquela questão de existem pessoas que fazem grupos por natureza e outros que são o próprio Deus. Então, assim, essa questão de existem pessoas que mesmo solteiras, o espírito foi instituído por Deus que ela será solteira a vida dela. Então, assim, quanto a isso, eu vejo como é que fica essa questão, por exemplo, uma pessoa solteira não pode ser presbítero. Mais uma vez, a pessoa solteira, não existe nenhuma negativa bíblica de que ela não possa ser um presbítero. Mas aí existe essa questão, por exemplo, há pessoas a qual Deus instituiu que ela vai viver sozinha a vida dela. Então essas pessoas são pessoas que dão responsabilidade para mim tornam possível pegar o ministério dela. Pessoas que Deus requer que não se casem, sim, aí se elas são... Essas pessoas, por exemplo, acho que se encaixa também no contexto desse... Elas se encaixam no contexto de, por exemplo, elas podem ser pessoas usadas para o presbitério sim também, porque elas se dão com a responsabilidade a qual você citou, porém elas não são casadas, elas não têm filhos, não têm outros pontos a qual também seriam observados, como você falou. Ela também tem filhos, mas... Não, na verdade... Não, acho que as pessoas, tipo assim, a pessoa pode ser celibatária. Ela pode ser presbítero. Aí não foi nem a pergunta. Para o presbitério e são celibados. Então seria errado a gente excluir essa conversa da pessoa do presbitério só por ser uma pessoa que não vai casar. Paulo é um exemplo paradigmático. Ao mesmo tempo que ele exalta o casamento, ele não é casado. Então eu acho que Paulo nos serve como esse exemplo que sim, é possível. Não há nenhuma inclinação aqui de que a gente encontre um Tito casado ou um Timóteo, mesmo que eles tenham se casado. Então me parece que o presbitério chegou para eles antes do casamento.
se eles se casaram, não sei. Então, não há negativa nenhuma, e eu acredito que a igreja deva receber isso com bons olhos, mas é claro, com boa avaliação, com tempo de espera, com maturação, ouvindo a voz do Espírito Santo, entendeu? Bom, eu gostaria de propor Tito, onde diz assim: tem aquelas qualificações que nós encontramos do verso 1 ao verso 9, certo? E deixa eu só encontrar aqui. Que texto que você leu ontem, Igor? Foi Tito, né? Foi Timóteo que você leu? Exato. Obrigado. 1 Timóteo 5 talvez possa auxiliar essa compreensão, Paulo. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte como você faria o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos e as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs com toda a pureza. Me parece haver um princípio de tratamento aqui que torna possível a observância dessa pessoa dentro de um seio de comunhão que não é propriamente esposa e filhos, mas existe um olhar aqui que torna possível a observância dele no trato pessoal com outras pessoas. Até porque, quando nós olhamos as Escrituras, diz que inclusive o presbítero, né, o homem que preside, ele não pode ser um espancador, ele não pode ser violento. Então, imagine que o trato de um solteiro com relação aos idosos, às idosas, às mulheres mais novas, aos homens mais novos, ele traduz muito da realidade que pode ser observável num campo de ausência da vida familiar. Eu penso que homens que estejam propostos ao presbitério, eles são homens que vão ser avaliados por muito tempo. E o fruto disso é um fruto muito latente. Por isso a igreja tem que se abrir à possibilidade de presbítero solteiro, porque a Bíblia não fecha isso, pelo contrário, a Bíblia não repreende isso de forma alguma. E nós também, acostumados com pastores casados, podemos acabar não tateando em campos assim com medo. É claro que a prudência é necessária, então um pastor não vai aconselhar uma irmã sozinha. Tem vários princípios éticos que vão ser colocados nisso, e nós já desfrutamos disso dentro de um seio de discipulado também, entendeu? Não sei se a resposta é o suficiente, mas é até onde eu consigo tocar aqui. A gente vai ter que terminar. Tem mais uma pergunta? Cabe mais uma. David. A questão do pastor ser marido e com a sua mulher é muito óbvia, muito clara. Mas na própria reunião que a gente estava discutindo sobre o monogâmico, que a gente falou que não assumia no casamento, coisa do tipo, a gente falou, deu o exemplo de alguém que, sei lá, casou quando ainda não era cristã, se separou e hoje vive num relacionamento de mais de 10, 15 anos com outra pessoa estável, registrada na palavra de Deus e tudo mais. Nesse caso, esse reconhecimento da igreja, dessa união dele, essa pessoa poderia vir a ser um presbítero ou seria impedido por conta disso? Acho que todo mundo aqui reconhece, indubitavelmente que a gente reconhece, que alguém pode ter cometido um erro gravíssimo na vida pregressa e se arrependa profundamente desse erro. Todo mundo aqui se arrepende de erros, pecados que não gosta nem de comentar. E dentre esses pecados, um desses pode ter sido o divórcio de uma pessoa que chega para nós. E agora num casamento de 15 anos, estável, vivendo uma vida correta, digna, né? Mas nós temos preocupações. Quais são? Um princípio elástico do pecado às vezes é desconsiderável. Uma coisa que você permite gera outra que você jamais imaginou que tivesse que permitir.
e aí usando um termo jurídico, gera uma jurisprudência que talvez seja propício para uma igreja que zela tanto pelo não divórcio e pelo casamento, não ter um presbítero divorciado. E que acredito que a compreensão humilde dessa pessoa não tira dela a possibilidade de cuidar de outras, ser discipulador, mas a compreensão humilde de que talvez o exemplo dela, mesmo sendo um exemplo de arrependimento, contrição e tudo mais, seja um exemplo que vai abrir a mente dos mais fracos a possibilidades que nós jamais gostaríamos de ter que discutir. E algumas prerrogativas acabam gerando outras. Portanto, David, se você pensar assim, a igreja, a Bíblia vai delimitar essa nossa discussão? Não. Então nós estamos aqui discutindo dentro de um campo de coerência, bom senso e pensando, cara, o que isso pode gerar? E eu acredito que vá mais por um caminho de compreensão de que aquela pessoa... e vamos pensar que se a pessoa é viva, David, aí fica pior ainda, né? Então eu acredito que não seja o ideal, tá? Queridos, terminamos. Espero que tenha sido um bom tempo e eu espero que tenha construído realidades mais profundas quanto a presbitério, função. Não esgotamos o assunto, nem pretendemos esgotá-lo. A palavra de Deus é inesgotável, mas nós vamos agradecer a Deus, tomar o nosso lanchinho um pouco mais rápido e voltar para o ensino de Gênesis, e que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, é com graça, com alegria que nós nos olhamos aqui